Essa fera aí, meu, ô louco, bicho, pra quem quer passar vestibular, carecas de saber, bicho. Ô louco! Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Maiwi e eu vou acompanhar vocês em uma parte da disciplina de Química, porque nós vamos dividir essa disciplina. Uma parte sou eu que vou lecionar e a outra parte vai ficar com o professor Otinho. Mas não fiquem preocupados, porque tudo vai aparecer em uma sequência para vocês, tá certo? Então eu vou começar essa matéria de hoje falando exatamente sobre matéria, certo? E por que matéria? Justamente porque a química mesmo, ela vai tratar de matéria, ela vai tratar das características, das propriedades, das transformações, né, que envolvem matéria. Então, pera lá, matéria, mas o que significa matéria, né? Bom, matéria vai ser tudo que tem massa e ocupa um espaço, certo? Tem um volume. Sabendo dessa definição, vamos distinguir então matéria de corpo e de objeto. O que vem a ser corpo então? Corpo é uma porção limitada da matéria, tá? E objeto vai ser um corpo que tem finalidade. Então, por exemplo, eu posso falar que ferro é matéria. Pois bem, tem volume, tem massa, é matéria. Agora, corpo, uma porção limitada, então, dessa matéria. Vamos supor, por exemplo, uma barra de ferro, tá? Então, barra de ferro, eu limitei a matéria. E agora, objeto, eu tenho que usar esse corpo, mas para uma dada finalidade. Então, por exemplo, eu posso fazer um portão de ferro. E aqui, então, a diferença entre matéria, ferro, corpo, uma barra de ferro, objeto, um portão de ferro. Bom, então agora vamos conhecer um pouquinho das propriedades, né, da matéria. Essas propriedades elas são separadas em propriedades gerais, funcionais e propriedades específicas, tá? As propriedades gerais, elas são, na verdade, comuns a todo e qualquer tipo de matéria, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, massa, tá? Extensão, quer dizer, o volume, né, dessa matéria. Impenetrabilidade, o que isso significa? É a propriedade que nos diz que, na verdade, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Divisibilidade, quer dizer que a matéria pode ser cada vez mais dividida em pedaços menores. Compressibilidade, a propriedade que diz que a matéria pode ser comprimida ao se utilizar uma força, uma ação externa. E elasticidade é uma vez que você tira essa força externa, a matéria pode retornar ao seu formato original. Em relação às propriedades funcionais, tem, por exemplo, função ácido, base, sal, óxido e outras. Isso daqui nós vamos estudar mais adiante. Em relação às propriedades específicas, são separadas em três. Então, propriedades físicas, propriedades químicas e propriedades organolépticas. Dentro das propriedades físicas, nós podemos identificar, por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade, que são todos temas que nós ainda vamos falar sobre. Nas propriedades químicas, nós estamos falando sobre, na verdade, reações, né? Então, a reatividade química da matéria. Propriedade organoléptica são as propriedades relacionadas, então, aos sentidos. Então, odor, sabor, cor, etc. Bom, agora eu vou falar para vocês uma outra parte dentro da parte de propriedades, que na verdade é mais comumente utilizada, né? Que é a separação em propriedades extensivas e propriedades intensivas. Vamos entender o que significa cada uma, tá? Propriedade extensiva é toda aquela que depende, na verdade, da quantidade de matéria que você tem. Então, por exemplo, massa e volume são propriedades que dependem da quantidade. Já as propriedades intensivas, elas independem da quantidade de matéria. Então, independente da quantidade, a densidade vai ser sempre a mesma, o ponto de fusão, o ponto de ebulição vai ser sempre o mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui, nas propriedades extensivas, vamos supor que eu tenho um cubo. A massa dele, 2 kg, e vamos supor que ele tem um volume de 4 centímetros cúbicos. Se eu pegar esse cubo, na verdade, pegar 2 desse cubo, então multiplicar por 2, eu vou ter
algo parecido com isso. Tá? Então dá para ver que são dois cubos iguais a este. O que acontece na hora que eu dobro? Eu vou dobrar a massa também. Então, este pedaço maior vai passar a ter 4 quilos e o volume 8 centímetros cúbicos. Tá? Isso para mostrar que massa e volume são propriedades extensivas. Então, a massa e o volume variam dependendo da quantidade de matéria que eu tenho. Agora, nas intensivas, propriedades intensivas. Vamos supor que eu tenho aqui um recipiente que tenha água. Aqui eu vou considerar temperatura ambiente e pressão a nível do mar. Eu sei que nessas condições a densidade da água vai ser sempre 1 grama por ml. O ponto de fusão vai ser sempre 0 graus Celsius e o ponto de ebulição vai ser sempre 100 graus Celsius. Então, independente se eu tenho 1 litro, 2, 10 litros de água, a densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição vão ser sempre estes valores. Por isso, propriedade intensiva. Bom, a próxima parte, então, que nós precisamos estudar são os estados físicos da matéria. Então, como essa matéria vai ser apresentada para nós? Todo mundo já conhece sólido, líquido e gasoso. São os 3 estados físicos que nós mais estudamos. Vamos ver um pouquinho mais das propriedades, das características desses 3 estados físicos. Então, primeiro de tudo, em relação às partículas que compõem cada um, sólido, líquido e gasoso. No sólido, as partículas elas estão bem próximas uma das outras. Então, vocês podem ver que elas se tocam, elas estão bem próximas. Já no líquido, as partículas continuam próximas, mas já não estão encostando. Então, já conseguimos enxergar que tem um certo afastamento entre essas partículas. Já no estado gasoso, não temos mais nenhuma proximidade, entre essas partículas, elas já estão completamente afastadas. Essas partículas no sólido, como elas estão bem próximas, elas não podem sofrer translação, tá? Então essas partículas elas vão praticamente só vibrar, não vai sofrer translação e nem rotação. Já no líquido, como essas partículas já têm elas já são um pouco livres, elas conseguem fluir uma sobre a outra. Então é por isso que o líquido, quando você tem, por exemplo, vai tomar uma água, você consegue, de fato, beber essa água porque as partículas do líquido estão fluindo, tá? Elas praticamente rolam uma em cima da outra. No estado gasoso, essas partículas, como elas estão praticamente livres, elas são consideradas livres, elas têm todos os 3 movimentos de rotação, vibração e translação, e o movimento dessas partículas é bem desorganizado. Então, é partícula indo para todos os lados. Em relação à forma, o sólido, por exemplo, essa caneta, ele tem uma forma definida? É uma forma própria? Sim. Então, a forma do sólido é definida. Já no líquido, a forma dele é definida tal como no sólido? Na verdade, não, né? No líquido, ele vai ocupar o espaço do recipiente. Certo? E o gás? O gás, nesse sentido, é parecido com o líquido também. Ele ocupa o espaço do recipiente. Em relação ao volume, o volume de um sólido vai ser constante ou ele vai variar? Bom, no sólido, o volume ele é sempre constante. E o volume do líquido? Até dá para imaginar, dá para entender a dúvida que causa quando você pensa que, na verdade, o volume do líquido é algo
é que varia, mas na verdade o volume mesmo não varia. Então, se você tem, por exemplo, uma garrafa, uma Coca-Cola, 2 litros, separa em 4 copos de 500 ml. A soma continua tendo 2 litros, mas o volume foi dividido, certo? Então, o volume do líquido também, ele é constante, não varia. E o volume do gás? O gás, na verdade, ele tem um volume variável. Por exemplo, se você está lá na sala, né, assistindo TV, e de repente você sente cheiro de gás lá da cozinha, você sabe que está vazando justamente porque o volume do gás não é fixo. Ele é variável, então o gás expande e ele consegue então ocupar todo esse espaço e chega até você lá na sua sala. Em relação à compressibilidade, ou seja, a propriedade de poder comprimir, né, esses estados. O sólido não é compressível, tá? O líquido, muito pouco, praticamente consideramos que não é compressível. E o gás? Com certeza sim. Por isso que você consegue colocar gás dentro do seu botijão de gás para colocar, né, na cozinha. Então, essas são as propriedades dos estados. Bom, dando continuidade, então, como que acontece a mudança entre um estado físico e outro? Então, a mudança de sólido para líquido para gasoso e retornando líquido sólido. Essa matéria, na verdade, já foi disponibilizada, já foi abordada em uma das aulas de física. Então, para quem também tiver interesse, quiser saber um pouco mais, procurem essa aula de física. Bom, como que chama o processo em que um sólido se torna líquido? Esse processo é chamado de fusão. E quando um líquido se torna gasoso? Vaporização. A vaporização é bem importante vocês lembrarem que, na verdade, ela é dividida em 3, tá? Então, temos aqui a evaporação, a ebulição e a calefação. Bom, qual que é a diferença, né, entre esses 3 termos? Todos eles significam líquido virando gás? Sim. A diferença vai ser na velocidade que esse processo acontece, tá? Então, por exemplo, evaporação. Quando você acaba de lavar sua roupa, então pendura lá no varal, né? Espera o sol secar. É um processo mais lento, tá? Mas a sua roupa vai secar, porque a água líquida vai se tornar gasosa pelo processo de evaporação. Já um pouquinho mais rápido é o processo de ebulição, certo? Então, quando o líquido atinge o seu ponto de ebulição, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Calefação já é um processo bem rápido, tá? É praticamente instantâneo. Então, é quando você tá lá, vai fazer, sei lá, um bife na chapa, né? Coloca a chapa para esquentar, a chapa tá bem quente e cai algumas gotinhas de água em cima dessa chapa. Então, você vê que as gotinhas começam a praticamente dançar, né, em cima dessa chapa e faz aquele barulhinho, né? Shhh. E faz aquele barulhinho, né? Shhh. Pois bem, essa é a calefação. Então, bem rápido a passagem do líquido para o gás. Agora, retornando do estado gasoso para o estado líquido, acontece o processo de condensação. Do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Agora, existe um processo que pode passar direto do estado sólido, diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo intermediário líquido, tá? Então, esse processo nós vamos chamar de sublimação. E a volta do estado gasoso diretamente para o sólido também é possível. Alguns autores continuam chamando de sublimação ou ressublimação. Aqui, o que nós precisamos entender
são como esses processos, na verdade, acontecem utilizando energia, utilizando calor. Então, pensa, por exemplo, em um cubinho de gelo. Você acabou de tirar lá do freezer, né, e coloca em cima de uma mesa. Com o tempo, como esse gelo está agora em temperatura ambiente, com o tempo, o sólido vai se tornando líquido, certo? O que precisa acontecer em termos de energia para que isso aconteça? Esse cubo de gelo, que está bem gelado, vai absorver energia, vai absorver calor do meio ambiente para poder se tornar líquido. Então, lembra como eram as partículas do sólido? Bem próximas, né, uma da outra, né, encostando. E no líquido, já um pouquinho separado. Então, o calor, essa energia que foi absorvida, é, na verdade, exatamente para separar as partículas do sólido para que ele se torne líquido. A mesma ideia a gente pode aplicar quando considerando líquido para o estado gasoso. Então, novamente, o líquido tem que absorver energia, absorver calor do meio, para poder separar mais ainda as suas partículas, tornando, então, um gás, tá? Então, de sólido para líquido para gás, absorve calor. Dá para perceber que a volta, né, do estado gasoso para o líquido para o sólido é liberar calor. Então, por exemplo, o líquido, quando você então coloca água líquida dentro da forminha para fazer gelo, coloca lá no freezer, esse líquido vai perdendo energia, vai perdendo calor e então se torna sólido. Bom, agora mais uma parte muito importante relacionada aos estados físicos e às mudanças de estados físicos são esses dois termos aqui, ponto de fusão e ponto de ebulição, que eu vou às vezes abreviar como PF e PE, tá? O que significa ponto de fusão? Fusão não era a transformação de sólido para líquido? Então, o ponto de fusão é a temperatura em que o sólido se torna líquido. E ponto de ebulição? Ebulição não é um daqueles 3 tipos de vaporização? Quer dizer, do líquido para gás? Pois é, então ponto de ebulição vai ser a temperatura em que um determinado líquido vai para o estado gasoso, tá? O que é muito importante também para a gente lembrar é que, na verdade, o ponto de fusão não é somente a temperatura da fusão, mas sim do retorno. Então, a temperatura de fusão coincide com a temperatura de solidificação. O mesmo acontece, então, aqui para o ponto de ebulição, onde a temperatura de ebulição vai coincidir com a temperatura de condensação, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui água nos 3 estados físicos, tá? Considerando a pressão a nível do mar, então daqui para frente eu vou sempre considerar essa pressão, a temperatura aqui, o ponto de fusão da água vai ser 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição vai ser 100 graus Celsius, tá? Então, são pontos característicos da substância água. Então, outras substâncias que são diferentes vão ter pontos de fusão e pontos de ebulição diferentes. Bom, pessoal, então essa foi a primeira parte dessa parte de matéria, tá? Essa matéria continua, então te vejo na próxima aula em que nós vamos falar sobre as curvas de aquecimento e curvas de resfriamento.